Estamos na estação central de Taipei, esperando o trem para ir para a região de Hualien. É uma região de praias, montanhas, cenários bonitos. E agora a gente chegou cedo aqui na estação, falta meia hora ainda para o trem. Então a gente vai ficar sentadinho aqui esperando. Tá quente, é um calor úmido, que faz a gente ficar mais desagradável, assim, né? A sensação na pele. Mas vamos conhecer. Chegamos em Hualien, o trem perfeito, saiu no minuto que falou que ia sair, chegou no minuto que falou que ia chegar. Nunca vi coisa igual. E agora estamos na estação de trem aqui, temos que descobrir o caminho da nossa hospedagem. No dia seguinte, Hoje a gente está fazendo um passeio muito interessante. Essa cidade aqui de Hualien sofreu um terremoto terrível. aguarde, por favor. Vou fazer essa filmagem aqui caso aquela do ônibus tenha ficado muito barulhenta. Então hoje nós saímos de Hualien e viemos fazer um passeio muito interessante. Somos eu e a Carol e um grupo de senhores e senhoras chinesas, taiwaneses, né? Fazendo um tour aqui pela costa, por toda a região. É um tour de 8 horas com um ônibus. O motorista é um guia, ele vai falando no microfone. Isso saiu praticamente de graça porque essa cidade sofreu um terremoto muito violento, 7,6 na escala Richter, faz 2 meses só. Eles ainda estão se recuperando. Então, para estimular o turismo regional, a prefeitura aqui resolveu fazer coisas assim para as pessoas virem, então, facilitar. E uma das coisas que eles estão fazendo é fazer esse tour aqui, que normalmente é cobrado de graça. Nós pagamos uma taxa de acho que de R$2, algo assim. E o bacana desse passeio todo é que somos eu e a Carol, esse grupo de chineses extremamente simpáticos, tentando ajudar a gente. Ninguém fala inglês. E confirmando aquilo que a gente já tinha percebido lá na China continental e aqui em Taiwan, que o povo é muito bacana, é muito simpático, é muito divertido, muito sorridente, sempre de bom humor. E a gente fica muito feliz assim de estar aqui no lugar tão isolado. Essa é a parte mais gostosa do turismo, é quando você se vê de repente inserido dentro de uma cultura regional sem influência estrangeira e sem ver nenhum outro estrangeiro. Então a gente está no meio desse grupo de taiwaneses, num local que não tem nenhum estrangeiro, num local em que só praticamente os taiwaneses é que fazem turismo. E então a gente tem que se virar sem falar a língua, como a gente conseguiu ontem jantar lá fazendo mímica e hoje também fazer esse passeio aqui na base da mímica. Isso acho que a melhor parte do turismo são esses momentos assim. Do outro lado da estrada, o mar fica lá atrás, e do outro lado da estrada tem um templo. A gente não sabe exatamente qual é a religião, mas a gente tem uma ideia, porque todas essas religiões aqui orientais têm mais ou menos a mesma filosofia. Tem o daoísmo, confucionismo, budismo e as religiões populares chinesas, que são as crenças populares chinesas, são a maioria do povo aqui de Taiwan, 50%. Todas elas são religiões politeístas e que dão muito valor ao respeito e à harmonia da natureza e dos ancestrais e ao equilíbrio, o yin e yang, todas elas. E a busca da luz, a busca do equilíbrio e da luz em vida, né? Todas são assim. Então a gente percebe que existe um secretismo muito grande entre todas essas religiões a partir do budismo
e também das religiões dos clãs milenários que voltam lá para trás, antes do budismo, mas que a filosofia acaba sendo a mesma. É uma filosofia muito positiva, porque busca a vida em harmonia com os outros, com a natureza, e sempre fala de respeito aos ancestrais e à natureza, e a busca de algo melhor em vida, e não aquela coisa de colher o karma na próxima vida. Não, nesta vida, nessa passagem pela Terra, eles buscam viver em harmonia, encontrar a própria luz, encontrar o próprio Buda. Então existe uma paz de espírito assim, muito forte. A gente sempre sente isso nesses templos todos, de todos esses países. Desde a Tailândia, Laos, Camboja, passando pelo Japão, pela China um pouco menos. Mas aqui em Taiwan já tem mais. A China é o país que a gente menos viu templos. Por causa do comunismo, na China continental a religião foi um pouco mais abafada, né? E nesse sincretismo todo que eu estava falando, tem também uma pitada de hinduísmo, né? Sim. Afinal de contas, o budismo surge do hinduísmo, né? E a gente percebe que é uma grande salada fascinante dessas religiões orientais. Inclusive o Buda, pelo que eu me lembro, é considerado no hinduísmo uma das reencarnações de Shiva, né? Não é isso? Era, né? A oitava reencarnação. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários. As montanhas muito altas perto do mar, né? Fica um visual tão lindo, ó. Fiordes de Taiwan. Fizemos agora outra parada num parque aqui. Estávamos naquele templo suando muito, tá muito quente, é um calor úmido, então você fica suando mesmo. E a gente precisava de uma água, não tinha nenhuma lojinha perto, tudo meio fechado, né? A gente pediu no ônibus água. Aí eles levaram a gente para uma ruazinha atrás, parece que não tinha nada aberto. Aí tinha duas pessoas em frente a uma casinha e ficaram falando chinês, e daqui a pouco começou todo mundo a sorrir, falar no money. E o cara saiu com 4 garrafas d'água e o Celso tentou pagar, tentou dar dinheiro, ele no money, todo mundo rindo com as garrafinhas d'água. E muito simpáticos, né? Muito demais. Muito legal. Foi uma tal de xexê, todo mundo rindo. Xexê pra cá, xexê pra lá. E de manhã o taxista também, né? Deu 140 o táxi, a gente pagou 100. Ele, tá bom, 100 tá ótimo, tchau. Sorrindo, não deixou pagar mais. Taiwan é muito simpático, a gente sente as pessoas muito sorridentes, ajudando. Lindo o país, as pessoas simpáticas. Um alto astral demais, contagiante, né? Lindo contraste do branco com o verde e o azul. Vamos olhar o mar ali. Olha que lindo. Aqui dá pra ver bem, né? Que tem uma vegetação super densa, verde, tropical. Aí tem essas montanhas bem altas que desabam assim, caem bem no mar. E aí essas pedras com erosão e o mar aqui. Ele falou que tem uma pedra ali que parece um homem beijando. Quer que a Carol tire uma foto dela beijando a pedra, que nem aquele beijo na esfinge. Tá todo mundo rindo aqui.
Uau! Dá pra ver o mar bem de cima, bem verde, né? O nosso guia, esse senhorzinho que está atrás de mim, é muito engraçado. Ele comanda tudo. Ele sobe nas pedras, vai indo na frente, vai chamando todo mundo e ele posiciona as pessoas para tirar as fotos, que ele já conhece os ângulos. Colocou a gente sentado agora em cima da pedra para tirar uma foto. Eu achei que não fazia o menor sentido, que isso ia pegar nós e o céu. E o pior é que a foto ficou super bonita. Ele sabe, ele conhece. Ó, tá explicando, ó. Fica na posição que vai parecer que você está escalando. Ele é o diretor. O que a gente tá fazendo? Não sei. Ok, One. one and one. 1, 2. Yes, yes. And water. Okay. Water. Oh, sorry. Okay. Hi. You want to buy water? Fine. You want to buy water? Yes. Oh no, they have something to drink here. Like no. 呢就收啲咩㗎？你们绿茶甜的跟没有甜的两种。 You want to drink green tea or sugar? No sugar. No sugar. 兩嘅綠茶唔係啲嘅。 Pode ser, qualquer coisa tá bom. O que É. vier tá bom. No sugar. Ok. Fala o que a gente pediu. A gente pediu o número 1 e o número 2, que é o indicado da casa, são peixes. Um parece estar um pouquinho mais apimentado que o outro. E talvez venha um chá gelado, sem açúcar. Foi o que deu para Vamos entender. ver. Ó, chegou. Legal. Xexê. Xexê. Ah, é o oolong. Ou... That's green tea. Green tea. Ok. And there's no sugar. No sugar. Ele tá se divertindo. Nunca vi povo tão sorridente. Coisa impressionante. Tá geladinho. Ah! O cheiro tá excelente, hein? Tá bonito. Esse é bem mais apimentado e eu senti um pouquinho de leite de coco nele, você não sentiu? É, pode ser. Acho que sim. Agora a gente parou nessa vila de pescadores aqui e o pessoal todo do nosso ônibus foi trazido para esse restaurante e a gente se virou aí para se comunicar com um simpático garçom. Uma moça veio ajudar também. Comemos um peixe muito gostoso. Mais uma parada aqui num lugar lindo. Dá pra ver bem o mar, as cores do mar. E o nosso guia aqui fazendo as melhores fotos do tour. E agora tem que fazer assim, colocar a mão no nariz. Tem uma que a gente fez o coração. Todo cantinho ele tem um jeitinho especial de tirar foto. E não tem como escapar da foto, você tem Não, que não fazer a tem. foto com ele. Eu tô cansada, tô com calor, eu não quero tirar essa foto. Mas é divertido, fica todo mundo rindo. E ele põe um espelho na frente da câmera, assim, embaixo do celular. É, Então parece um reflexo. E todo mundo fica, oh! dá risada. Mais uma parada. Agora nós vamos entrar nas cavernas Shimen, que significa porta de pedra. Ao que parece, foi aqui que foi filmado uma cena, talvez algumas cenas de um filme do Martin Scorsese com o Liam Neeson. O filme se chama Silence. Dessa vez ele tá pedindo pra pessoa fingir que tá dirigindo, ó. É sempre alguma coisa, né? As fotos. Ah, ok. Joga no chão esse caranguejo. Vai lá. Segurando a parede. É uma foto que você finge que segura a parede. Encontrou mais uma foto. O pior é que ele sabe realmente onde tem as fotos bonitas. Agora, acho que é a penúltima parada. Tá escrito Terraços de Arroz, né?
Amanhã. Bom dia, Hualien! Hoje dormimos muito, porque aquele passeio de ontem foi muito longo, muito desgastante. 8 horas de passeio, Jesus Cristo. E agora estamos caminhando aqui pelo centrinho da cidade, que é muito simpático. E vamos ver se a gente consegue fazer um passeio de bicicleta pela costa de Hualien hoje. 20 minutos depois. Alugamos 2 bicicletas e vamos fazer agora um tour pela ciclofaixa que dá a volta na cidade, vai beirando o mar. Olha que incrível, a gente está na rua aqui, ó. E aí você sai da rua, sobe e a ciclofaixa é suspensa aqui, ó. É? Vamos ver. Não vi ainda. Vai lá. Com vista pro rio. Agora a gente começa aqui beirando o rio. Mas pelo que a gente entendeu, essa ciclofaixa vai levar a gente até o litoral. E a gente vai poder pedalar ao largo do oceano. Qual é o oceano, porque é o das Filipinas? Mar das Filipinas? Mar das Filipinas. Oceano Pacífico, mas Mar das Filipinas. Saímos da ciclofaixa lá embaixo e vamos cruzar essa ponte para ver aquele templo que está ali atrás. A gente não resiste a um templo. Tá vazio, totalmente vazio assim. Vamos subir lá para dar uma verificada. Hoje é talvez um dos dias mais quentes da viagem. Se não o mais quente, é um bafo impressionante. Ainda bem que não tem sol. Se tivesse sol, a gente não ia nem conseguir sair do hotel. Tá tão quente que o templo tá completamente sem ninguém. Esse templo inteiro totalmente vazio. É incrível mesmo como a Ásia tem esse tipo de coisa. Como é comum encontrar aqui por esses países esse tipo de coisa. Um templo tão bonito, vazio. Tinha que ser um ponto turístico isso aqui. Ninguém aqui. Deixa eu ver. Tudo de mármore, que bonito. Mas tá fechado. Olha que vista. Fizemos uma parada numa vilazinha que tem aqui, que é um local que os ciclistas param para descansar, tomar uma água, um sorvete, ir no banheiro. Aqui fica bem em cima de uma falha tectônica importante que tem na região
que passa exatamente aqui. Acabamos nosso passeio de bicicleta, que foi super bonito, mas muito exaustivo. O calor é demais. E agora estamos voltando pro hotel. Vamos jantar algo gostoso. Amanhã nós vamos para outra região aqui de Taiwan. Então fica a surpresa, uma região que a gente decidiu agora, em cima da hora. Não sabemos exatamente o que nos espera, mas acho que vai ser bem interessante, bem bonito. Então até a próxima parada, ainda aqui em Taiwan. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!